Olá, minha turma, muito bom dia! Hoje vamos ter uma aula muito bacana, é a classificação dos ossos. Mas para isso a professora vai fazer o quê? Iniciar um compartilhamento de tela com vocês, para ver se vocês veem aí o mesmo em que eu. Vamos lá? Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo, Lívia? Joia! Eu vou iniciar minha aula falando o seguinte, olha só. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Essa mensagem está lá na Bíblia falando a nosso respeito. E realmente, nós somos valorosos e temos dentro de nós ossos que, quando se tem algumas doenças, ele fica poroso, parece mesmo pó. E está lá a Bíblia para poder afirmar essa frase que a professora acabou de falar. Osso poroso, pó. Então, lembre-se que nossos ossos, quando nós não cuidamos da nossa saúde, se tornam pó, tá? Legal, a professora passou a mensagem aí da manhã. Eu vou iniciar fazendo o quê? Um compartilhamento, corrigindo, uma revisão. O que a gente viu ali na aula passada? Falamos a respeito das funções dos ossos, ou seja, a função do esqueleto. O esqueleto, ele tem lá várias funções, dentre eles a locomoção, a sustentação dos ossos. Lembra que a professora falou, nossa, imagina, né? Como é que seriam nossos ossos se não como é que seria o nosso corpo se não tivesse nossos ossos? Olá, bom dia, Luísa. Que bom que deu certo, viu, meu amor? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A professora está fazendo uma revisão, o que a gente viu na aula passada. Falamos sobre as funções do esqueleto, sobre as articulações, o que são as articulações, e as patologias do sistema articular. Hoje nós vamos falar, porque o sistema articular faz parte do esqueleto também, tá? Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos ossos. Para quem tem seu material, anota na apostila. Para quem não tem, anota aí no seu caderno, na sua pauta, enfim, cada um tem a sua forma de aprendizado, tá? Qual que é a página que a professora está? Página 28, capítulo 5, a classificação dos ossos. Então, o que nós vamos ver hoje nessa aula? Hoje, nessa aula, nós vamos falar da divisão do esqueleto. Mas agora, não é somente aquela divisão que é cabeça, pescoço, tronco, abdômen, tórax, pelve, membro superior e inferior. Hoje, essa divisão do esqueleto é uma forma de divisão da parte superior, que é o axial, e o apendicular. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Ó. Vamos lá, então. Classificação dos ossos. Patologias do sistema esquelético. Vamos entender primeiro aqui, ó. O esqueleto. Só relembrando lá. O que tem no esqueleto? Ossos, cartilagem, ligamento, função, como nós falamos na aula passada, sustentação, auxilia no movimento. A função dele também chama-se hematopoética, ou seja, é dentro dos nossos ossos que se encontra o quê? A medula. Lembra da doação de medula óssea? Ou seja, é o tutano. É o que vai fazer com que você precise, caso aconteça, do câncer no sangue. Tá? Então, a leucemia. Então, quem tem leucemia, que é o câncer no sangue, precisa fazer a doação de medula óssea. E olha lá, ó, dentro dos ossos que nós encontramos, tá bom? Só relembrando aqui, então, a professora vai perguntar, que é a pergunta-chave da nossa aula. Hoje, ao chegar ao final dessa aula, eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem lembrar como que é a classificação. Olá, minha aluna, bom dia, seja bem-vinda. Tá ouvindo bem a professora? A professora hoje está falando sobre a classificação dos ossos, tá? Sempre a professora deixa um pouquinho o microfone de vocês desativado, para que todos possam ouvir com qualidade, tá bom? Porque daí se alguém acaba fazendo algum movimento, acaba atrapalhando a audição do restante. É só por isso, mas se precisar fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha aí. Normalmente, no final da aula, a professora deixa lá sempre 5 minutinhos para vocês perguntarem, caso tenha alguma dúvida. Combinado? Então, vamos lá. Ó. Como que é a classificação dos ossos, então? Os ossos eles são classificados como longo, curto, laminar, irregular, pneumático, sesamoide. Ou seja, como que é a classificação dos ossos?
é de acordo com a sua forma. Então, como que eu vou classificar ele? Vamos lá. Primeiro tem que entender que existem tipos de ossos. Todos os ossos contêm partes dentro dele que são partes compactadas, ou seja, dura, e existe a parte o quê? Esponjosa. Como assim? É assim, ó. A parte esponjosa é a parte de dentro, ou seja, é um material que é menos sólido. É aqui, ó, nessa região onde a professora está compartilhando aí com vocês, que acontece, sabe o quê? Já ouviram falar na osteoporose? Então, o que é osteoporose? Quando alguém vai e fala assim, tô com problema de osteoporose. É justamente aqui, ó, nessa região. Esse material, ele é menos sólido, ou seja, aqui fica a cavidade da medula óssea. Olha a medula óssea onde ela fica, tá vendo? Justamente no centrinho do osso. E tem a parte que é mais dura, uma parte mais compacta, ou seja, a maior quantidade de material sólido, denso, aonde contém o quê? O cálcio. Por isso é importante a ingesta do quê? De leite, de materiais derivados de laticínio. A pessoa não gosta de leite. Queijo, Danone, alguma coisa que contenha cálcio. Por quê? Para manter os nossos ossos fortes. E o que acontece? Ele varia de acordo com a sua forma ou a localização. Então, só reforçando lá. Agora a professora vai falar um a um, ó. Tem longo, curto, plano, irregular e sesamoide. Até o final da aula eu vou falar várias vezes esses nomes, tá? Então, ossos longos. O que são ossos longos? São ossos tubulares. Aonde que eles estão presentes? Vamos aprender agora? Cada um aí que está assistindo vai pegar e vai fazer como se fosse um robozinho. Robozinho não ficou ruim. Lembra? É que você vai dizer assim, professora, eu não sou muito, a maioria dos meus alunos não são muito bom em desenho. Eu sempre falo, eu também não. Vamos desenhar, sabe o bonequinho, igual quando é criança? Você faz um risquinho pro bracinho, um risquinho pra perninha. É assim, ó. Vamos pensar, vamos supor que nós estivéssemos fazendo um bonequinho. Esse osso aqui, ele é o maior osso do corpo humano. Como que é o nome dele? Fêmur. Se você pegar sua mãozinha, bater na tua coxa, se você estiver construindo um bonequinho, então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir o nosso bonequinho como? Juntos. Como assim? Eu não quero que você saiba o nome de todos os ossos do corpo humano, mas eu gostaria que vocês, pelo menos, soubessem o nome dos principais. Como assim? Nossos ossos, os principais, por quê? Nós temos 206 ossos, correto? Aí você fala, professora, eu não vou guardar o nome de todos. Eu garanto e assino embaixo que pelo menos hoje, Karen, vou te dar um desafio. Sabia que até o final da aula você vai saber o nome de 50 ossos? 50. Mas assim, sem decorar. Aprender. Viu? Lívia, Gabriel, Kedja. É Kedja seu nome? Fala para mim certinho para a professora conseguir não falar o seu nome errado. A professora quer falar bem bonitinho. Fala para mim, meu amor. Peraí, deixa eu destravar o seu... Fala qual que é o seu nome. Clédia. Clédia. Ai, que chique, menina. Então, se a professora falar Clé, é porque eu posso vir a errar o seu nome, tá bom? Então, assim, ó, nós vamos fazer juntos, combinado? Então, assim, ossos. Vamos supor que a gente vai fazer o nosso bonequinho. Aqui, ó. Esse osso aqui é o da perna, correto? Então, o nome dele é o quê? Fêmur. Ok? Então, é esse osso aqui, ó. O fêmur, ele é o maior. Na parte de baixo da nossa perna, existe a tíbia e a fíbula. Como que eu sei qual que é qual? Você viu que elas são muito parecidas aqui, ó? Ó como são a tíbia e a fíbula, muito juntinhas uma da outra. Como é que você vai saber qual que é qual? Então, nós vamos desenhar a parte de baixo da nossa perninha. Ok? Você vai identificar aí junto comigo, ó. Como? Existe a que é grossa e existe a que é fina. O que você vai escrever? Fíbula é fina e fica para fora. Anotaram aí? Então, como que eu sei qual que é a tíbia e qual que é a fíbula? A fíbula é fina e fica para fora. Ou seja, a outra que sobra o quê? É a fíbula. Então, fêmur,
tíbia, fíbula. Húmero. Aonde que fica o húmero? Eu falei que é os ossos principais que a professora vai ensinar para vocês, né? No braço. Aqui, ó. A parte de cima do nosso braço é o quê? É o húmero. Então, esses ossos longos são os ossos dos membros superiores e inferiores. Fêmur, tíbia, fíbula. Aqui no braço, esse principal aqui, húmero. Assim como a parte de baixo tem 2 ossos, aqui no braço, corrigindo, no antebraço, existe também 2. Qual que é o nome deles? Una e rádio. Como é que eu sei qual que é o rádio? Faz assim. Faz assim, Kari. Faz assim, Kétia. Esse daí que você fez aqui, ó, é o rádio. Sabe por quê? Por causa da antena. Então, rádio é esse, é o que fica para fora. Isso, faz assim. Dá um ok para prof. Aqui tem 2 ossos que separam. O de cima chama rádio. Como é que você vai saber qual que é o rádio e qual que é a una? Porque o rádio é o que fica para fora por causa da antena. Guardaram bem isso? Então, fêmur é o principal da parte de baixo e húmero da parte de cima. No antebraço, una e rádio. E aqui na nossa mão, nós temos os ossos que são longos também, que o nome deles são falanges. É os dedos dos pés e o dedo das mãos. Então, agora que eu já sei o que são ossos tubulares, que são ossos longos, olha lá. Nós estamos desenhando nosso filhinho, não estamos? Ó, olha aqui, não estamos? Então, fêmur é o principal de baixo, húmero é o de cima. Embaixo tem a tíbia e a fíbula. A fíbula é fina, é a que fica para fora. E aqui em cima, qual que eu sei qual que é qual? Tem o rádio e a una. O que fica para fora você vai guardar que é o rádio por causa da antena, é o que fica do lado de fora. Ok? Aprendemos o nome dos nossos principais ossos do membro superior e inferior. Olha que legal! Menos de 5 minutos a professora já ensinou e vocês vão guardar bem bacana. Daqui a pouco quem vai me ajudar é vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu não falei que existem os ossos curtos? Os ossos curtos, eles são em formas de cubo, ou seja, eles são cuboides. Aonde que eles se localizam? No nosso pé e na nossa mão. Olha que interessante. Aqui, no calcâneo, aqui, ó, na região do próximo antes do pé ali. Os ossos ali, eles todos se encaixam. E todos eles têm formato de cubo. Tá vendo aqui? Olha a nossa mão. São 8 ossos aqui. Nossa, professora, que interessante. Sim, ó, eles se encaixam um no outro. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Olha cada nome. Trapezoide, capitata, mato. Não quero que vocês lembram nem do carpo, que é a mão, e nem do tarso, que é o pé. Por quê? Porque isso daqui, se vocês forem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, de repente vocês falam, nossa, professora, estou gostando desse curso atendente, vou fazer uma faculdade. Aí na faculdade, às vezes alguns professores eles vão cobrar, de acordo com a área que você for atuar, que você saiba especificamente. Mas se você, por exemplo, quebrou um osso, fraturou, você vai ao ortopedista é o especialista que cuida das doenças correlacionadas ali ao sistema ósseo, tá? O ortopedista sabe cada nominho desse daqui, ó, navicular, esse aqui, cuboide, ele sabe cada nome desses ossos aqui de cor e salteado. Eu quero que você lembre, anota aí, que os ossos das mãos e dos pés são ossos curtos, ou seja, eles têm formas de cubo, tá bom? Essa é a informação que eu quero que vocês guardem. No nosso corpo, existem ossos que eles são planos, ou seja, eles são chatos. Esses ossos, sabe qual que é a função principal deles? Olha só, deixa eu contar para vocês. A nossa cabeça, lá na primeira aula, na segunda aula, a professora falou, e se você já tem dúvida lá, assista o vídeo, que funciona assim, ó. A criança até 1 ano de idade está fechando. Vou mostrar daqui a pouco a imagem para vocês. Vai fazendo assim, ainda é muito comum os antigos falarem assim, cuidado com a moleira da criança. Você sabe nada o que é a moleira? A moleira é porque até 1 ano de idade, a criança está fazendo o quê? É algo chamado suturas. Está fechando ali essa região e é muito sensível. O osso está começando a fazer o quê? Fazendo isso aqui, ó. Tem a parte esponjosa. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês é a imagem do
do osso da cabeça. Olha só, tem a parte que é compacta, tem a parte porosa, chama-se calota craniana. Essa calota craniana, quando se vai para o hospital fazer uma cirurgia neurológica, normalmente arranca-se ela inteira. Olha só, guardem bem. Olha que informação legal para você saber. O profissional arranca, e se a cirurgia for demorar muito, sabe aonde que é colocada essa calota craniana, gente? Sabe? A Karen está com uma cara, ai, professora, socorro. Sabe onde, Kétia? É colocado na barriga. Abre-se a região abdominal, porque não pode ficar muitas horas sem receber ali oxigenação adequada. Então, quando a cirurgia neurológica é muito grande, retira a calota craniana e coloca lá. Então, esses ossos planos, no crânio, ele é plano, na escápula, nessa região aqui, ó. Isso, onde os antigos falam, tô com dor nas pá. A pá nada mais é que o quê? A escápula, essa região aqui. Então, a escápula, ela é uma região também de ossos planos. Essas duas camadas do osso, elas são separadas por uma parte esponjosa, né? Então, eu não precisa guardar esse nome não, só para conhecimento, tá? Chama diploide. O que mais? Esses ossos planos também são ossos finos. Eles são compostos, como eu comentei, de duas lâminas ali, né? E eles garantem a proteção. Então, toda vez que a pessoa perguntar lá na atividade assim, ó, quais são os ossos que garantem ali a proteção, principalmente para inserção de músculo, você vai lembrar ali, ó, quais são eles? São os ossos laminares, são os ossos planos, que eles protegem a cabeça, é ele que protege essa região aqui, que é a escápula, que quer dizer que é a região frontal, tá bom? Existem também formas, ou seja, de acordo com a classificação dos ossos, os ossos chamados irregulares. Ele não tem um padrão. Não tem como você falar se ele é quadrado, se ele é longo, se ele é curto. Ele não segue um padrão. Então, quais ossos do nosso corpo que não seguem um padrão? A vértebra. Ou seja, a nossa coluna ali, ó. Se você quiser anotar aí, sabe? Eu falei para a Karen, prometi para ela até o final da aula, ela e todos vocês que estão me assistindo, iam aprender 50 ossos. Agora eu vou ensinar para vocês 33. De uma vez só. Quer saber como? As vértebras. Pronto. Karen, você já aprendeu 33 ossos. Agora é a vez da Clédia. Ó, ela vai aprender agora mais 24. Então, você sabe que 33 são vértebras. Porque no corpo tem 206. Clédia vai aprender 24. Anota aí, Clédia. Costelas. Ué? Tão simples assim, professora? Você sabia que ao mesmo tempo que nós somos complexos, nós somos simples? Nós temos no nosso corpo 12 pares de costela, 12 de cada lado. Sente em você, ó. Isso. É ela que está aí protegendo o quê? Está protegendo, aqui na frente é costela, atrás é vértebra, tá bom? Então, atrás é esse formato. No final ali da nossa coluna, então, nossa coluna é chamada como eixo central, ou a nossa coluna vertebral, porque tem vértebras. No final tem essa região aqui, ó, que também é um osso irregular, chama-se sacral. É popularmente conhecido como sambiquira. Na galinha, você vê o rabinho da galinha. Em nós é região sacral, ó que bonito, né? É região sacro. Tem diferença aqui. Aqui é a mandíbula, ó, não tem um formato específico. E aqui é a têmpora, é nessa região aqui, tá bom? Então, esses ossos, eles têm uma forma muito complexa. Ele não corresponde a nenhuma forma geométrica conhecida. Olha só, Deus tão perfeito na nossa criação ali, que colocou até formatos que nem dá para redefinir como que é. Então, por isso que eu falo, quanto mais nós estudamos anatomia humana, mais a gente pensa assim, uau, que engenheiro que construiu essa máquina, né? E nós temos que nos valorizar, nós somos máquinas perfeitas. Ao mesmo tempo, como no início da aula eu falei, nós somos pó. Porque se a gente não cuidar dessa máquina, ela vai vir doenças nos nossos ossos, tá bom? Então, se a professora perguntar quais ossos que não seguem padrão nenhum, são os irregulares. Karen aprendeu 33 ossos numa pancada só.
Gabriel tá ali. Nossa, professora, calma, Gabriel, daqui a pouco é sua vez, porque a Clédia, já falei para ela que é para ela guardar esse número aqui, ó. Costelas, 24, 12 de cada lado, tá bom? Combinado? Ossos sesamoides. O que são os sesamoides? Ah, só lembrando, vocês já aprenderam o nome dos 50, nem acabou a aula. Porque 33 da Karen com 22 da Kédia já deu 50 ossos. O que você aprendeu a partir de agora é só lucro, não é verdade, meninas? Não é verdade, Gabriel? A Lívia tá ali falando, nossa, olha a professora. É, eu falei, vocês vão aprender ali 50 ossos. Eu já ensinei os 50, daqui a pouco eu vou ensinar mais. Ossos sesamoides são ossos, ó, que é a região do pé, a planta do pé, ó. E aqui é o joelho. Lembra que a gente tem uma bolinha aqui no joelho, que ela é grudada? O nome dela chama-se patela. Antigamente, o nome era rótula, tá? Então, a patela ou rótula, que é a mesma coisa, ela é ligada, ó, observem aqui essa imagem, ó. Ela é literalmente, por isso que, já viu algum acidente de moto que fala assim, ó, saiu o osso da rótula para fora, ou da patela para fora, o osso saiu fora do lugar? Realmente, ele pode sair, por quê? Ele não é junto. Os ossos, eles são ligados por articulações, por tendões, ó. Ó como a patela é ligada por articulação. Interessante, né? Então, a proteção, aqui nessa região nós temos muitos tendões. Por quê? Para proteger o osso do nosso joelho. Porque você vê que já aconteceu de você estar andando e bater muito firme num lugar, dá até um choquinho assim, que você perde até o jeito de andar? É porque bateu justamente no centro disso daí. Então, no centro dessa região. Continuando. Existe um outro formato de ossos chamado pneumáticos. São ossos que contêm na cavidade ar. Aonde? Como assim, professora? Aqui, ó, na região do rosto. A região do rosto aqui, ó, você vê que se você fizer assim, ó, você sente o quê? É ar. É a região frontal. Essa região toda do nosso cérebro, ó. O que acontece nela? Esses ossos, essas cavidades aqui, ó, o olho, a bochecha, são cavidades que elas são revestidas por mucosas, ou seja, aqui chama-se seios, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Quem nunca ouviu falar na sinusite, na rinite, nas ites na vida, ó, quando a pessoa tem sinusite, ó, essa região aqui enche de secreção. Por isso, quando a pessoa tem rinite e sinusite, olha onde enche de secreção, ou seja, pus. Secreção, às vezes, fétida. Fede, assim, quando a pessoa não tem que fazer tratamento, tem que tomar antibiótico. É muito complicado, viu? Então, é nessa região aqui. Por que que enche? Porque aqui nós temos ossos pneumáticos, ou seja, tem ar. E esse ar acaba enchendo de... Ó, se você fizer assim, ó. O que você sente aqui? Músculo. É músculo. E quando a pessoa está com a doença, ela fica até inchadinha assim. Por quê? Porque encheu ali de pus. Vamos lá, então. Informações gerais do osso. O que a professora quer que você saiba? Que o osso tem uma unidade funcional nele que chama ósteo. E que o osso, se ele sofrer uma atrofia, ou seja, se num acidente a pessoa não movimentar os ossos, depois não fazer fisioterapia, o osso pode diminuir de tamanho. Isso chama-se atrofia. Por isso que teve acidente, tem que fazer a fisioterapia. Então, a fisioterapia é uma forma de tratamento. E existe a hipertrofia, ou seja, o aumento. O que seria esse aumento? Esse aumento, ele é exposto da seguinte forma. Então, a pessoa faz muito exercício, há uma sobrecarga. Professora, há uma possibilidade de crescer o osso? Ah, é complexo? É. Pode ter problema? A resposta é sim. Mas essa formação, com certeza, nós não vamos nem entrar muito a respeito dela. Por quê? Tem que haver uma sobrecarga durante muito tempo, tá bom? O nosso esqueleto, ele é dividido em axial e apendicular. O que quer dizer? Axial é essa parte aqui, ó. São os ossos a costela aqui que eu falei, viu, Kédia? Ossos da costela, 24, 12 de cada lado. Olha, Karen, aqui, isso aqui é a nossa coluna, 33 vértebras tem aqui, sendo que dessas 33,
7 é cervical, é as principais que nós temos aqui, que é o que movimenta o nosso pescoço. No acidente, de acordo com o lugar onde bateu aqui, é a consequência do que acontece. Aqui nós temos a torácica. Na frente não é o tórax, atrás é a coluna torácica. A coluna lombar, que é aqui na região das costas, e aqui embaixo, ó, a região sacro, que eu mostrei a imagem para vocês, e o cóccix. Esses 3 componentes, a pessoa vive sem os braços e sem as pernas, correto? Quantas pessoas já não viram um acidente, perdeu o braço e perna? Mas ela não vive sem a parte de cima, ó. A parte de cima é a costela, a coluna e a cabeça. Nunca vi, eu vi gente vivendo a cabeça no mundo da lua, mas sem cabeça não tem como viver, porque é o cérebro que comanda o coração, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui é a parte axial. Se a professora perguntar para você do que é composto o esqueleto axial, você vai falar lá, né? Osso da cabeça, pescoço, tronco, ok? E o apendicular? Se alguém falar para você, um esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular é os braços e as pernas, ou seja, os membros superiores e inferiores. Guardaram bem? A professora sucintamente vai falar, e quer que você anota aí, o seguinte. Lá na sua apostila, na página 31, fala das patologias do sistema ósseo. Se você está sem o material, anote, printe a tela e anote essas doenças, pelo menos, que eu vou falar rapidamente de cada uma. O que eu quero de vocês aqui dessa atividade? Que você realize uma pesquisa sobre medicamento. Professora, quando que você vai receber isso? Quando nós voltarmos para o presencial, a professora vai dar um visto, valendo nota a respeito dessa atividade. Você vai pesquisar o quê? Pelo menos 3 medicamentos para cada doença dessa. Aí você vai falar, professora, mas 3? Se eu achar 2, tá bom? Tá, mas eu quero 3, tá bom? Porque daí eu peço 3, você consegue achar 2, eu já fico muito feliz. Bursite, osteoporose, entorse, espinha bífida, escoliose, osteomielite e cifose. Essas são as doenças, tá? Bursite. Bursite é uma inflamação na bursa. Aonde que fica? Nessa região aqui, ó. Nós temos aqui uma bolsa e ela enche de líquido. Aonde faz o quê? Esse local aqui é como se fosse um amortecedor. Quando a gente faz exercício, ele é um amortecedor. Mas quando enche desse líquido, principalmente aonde? Ombro, cotovelo e joelho tem. Tá ali, qual é o medicamento que se o cliente for lá na farmácia, você vai ajudar ele a indicar para usar. Anota aí. Osteoporose. O que é osteoporose? É uma doença esquelética, ou seja, é no esqueleto, que resulta num período assintomático, ou seja, não tem sintoma nenhum, e a perda de massa óssea, ou seja, o osso diminui. Consequência, essa redução vai perdendo a força do osso. E aí a pessoa facilmente pode quebrar ossos, tanto braço, coluna, ok? Então, qual é o medicamento? 3 medicamentos para osteoporose. Anotaram aí? Entorse. O que é um entorse? É uma lesão traumática, ou seja, você pisou de mau jeito, houve ali uma ruptura de ligamentos. Lembra que eu falei que essa região ela é grudada, tanto o joelho quanto o tornozelo, por ligamentos? Então, rompeu esse ligamento. Vai causar o quê? Inchaço. Se você pisou para fora, vai causar inchaço nessa região. Se pisou para dentro, é igual quando você vai pular corda e pula de mau jeito, tá bom? É um entorse, ok? Então, qual que é a diferença entre entorse e luxação? Luxação é quando o osso se move para fora da articulação, não quebra, mas há um inchaço tão significativo que o osso saiu para fora aqui do ligamento. Agora, entorse não, só houve um estiramento, ou seja, aqui ó, se estirou, doeu fortemente. Espinha bífida, o que é isso? É um defeito. Aonde que acontece esse defeito? Lá na coluna, olha que dó. É um defeito congênito, ou seja, os ossos da coluna não se formam em alguma região. Isso acontece no início da gravidez, os médicos estudam para saber, mas não tem uma causa específica. É porque até o 3º mês de gestação está formando a parte da coluna. Lembra que eu falei para pedir para a grávida evitar o uso de tinta de cabelo? A tinta de cabelo prejudica muito o feto. Se a mãe não sabe, tudo bem, mas se sabe, não utilizar, tá bom? Então, essa região é o instante onde começa a acontecer o problema da espinha bífida.
Resultado, há uma abertura na coluna. Olha que judiação, até mesmo na região sacral. Escoliose. Escoliose é um encurtamento da coluna. A coluna fica curvada, principalmente, por isso que na época escolar, a mãe não pode ficar colocando aquelas mochila muito pesada, porque prejudica a coluna. Então, a coluna fica aqui, ó, nesse formato, ou de C ou de S. Osteomielite. A osteomielite é uma infecção que dá, primeiro começa com um quadro inflamatório. Inflama, dói muito, e daqui a pouco surge a infecção. Essa infecção, ela entra dentro do osso e principalmente compromete parte do osso, deixando ele um aspecto não bonito, preferi nem mostrar para vocês. Só que quero que vocês saibam o seguinte. Primeiro começa com uma inflamação causada por bactéria, tá? E depois compromete mais regiões. Se utilizar, também, todos esses 3 medicamentos. E a cifose. Assim como tem a escoliose, que deixa a coluna em C ou em S, a cifose é o famoso corcunda. Ou seja, há uma encurvatura nessa região aqui, ó, ao ponto que você de perfil, você consegue notar que a pessoa, ela ia ter virada para frente. Isso aqui é problema na coluna, tá bom? Vou dar uma orientação aqui, o seguinte. Beterraba. A beterraba, eu sempre falo sobre, às vezes, alimentos que nos ajudam. Ela ajuda muito, ó. A beterraba faz bem para o cérebro, para a pele, para o coração, para as artérias, articulação, fígado. Olha quantos bens que a beterraba traz. Por que a professora está falando de beterraba? Porque aqui, ó, melhora a concentração. É a nossa próxima aula. A professora vai falar sobre o sistema nervoso. Então, eu quero muita concentração de vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar ali, ó, na terceira idade, como essa senhora. Alongando bem, esticando, estirando os ossos, tá? Bem firmes e fortes. Então, sobre o que nós falamos hoje? A divisão do esqueleto, que é o esqueleto axial, o esqueleto apendicular. A professora comentou sobre as patologias e sobre as formas dos ossos, tá bom? Se você ainda ficou com dúvida, pega, daqui a pouquinho vou colocar lá no grupo, ó, o vídeo, você assista ele novamente, se de repente alguma coisa não foi compreendida, tá bom? Como eu falei aí, sistema nervoso central. Agora eu vou abrir o microfone de vocês. Karen, a respeito dessa aula, tem alguma dúvida? Gabriel? Lívia? Clédia? Falei certinho o seu nome? Tem alguma dúvida? Ou alguma pergunta a respeito? Fala lá, meu amor. Peraí. Tem dúvida, Gabriel? Não, nenhuma dúvida, entendi. Joia. Bacana, fico feliz. Vai lá, Karen, tem dúvida? Não? Clédia, dúvida, meu amor? Não. Lívia, dúvida? Não. Ó, agradeço a presença de vocês aí, ó, pela participação nessa aula. Eu vou encerrar nossa aula dizendo que nossa maior fraqueza